Queridos, hoje aprove a mim, essa responsabilidade de trazer uma palavra nessa segunda-feira, culto de oração. Inclusive você que já está aí mandando os seus pedidos, eu estava olhando ali os pedidos enquanto o Julinho falava aqui. Ao final, daqui a pouco, logo após a palavra, nós vamos colocar os pedidos diante do Senhor em oração. Mas quando você vai escrevendo aí, a própria equipe, todo mundo que está participando, cada um intercede pelo outro, isso é de Deus. O nosso ministério de oração está de olho, porque eles vão aí anotando tudo e colocando em oração os seus pedidos. Mas eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus, está em Salmo, no capítulo de número 18. E eu penso em fazer aqui uma breve reflexão para a nossa vida, no nosso dia a dia, nesse tempo em que vivemos. E no Salmo, no capítulo 18, ou melhor, no Salmo 18, você sabia que Salmo não tem capítulo? Salmo é só número, é Salmo 18, pronto e acabou. O versículo 30, ele é muito precioso. Eu vou só puxar aqui o comecinho do capítulo, capítulo 18, quando ele... Eu fico falando capítulo. No começo do Salmo 18, de número 18, ele diz o seguinte: Eu te amo, ó Senhor, força minha. Isso é Davi, só para você dar uma sintonizada. Davi, após ganhar todas as suas batalhas, inclusive ganhar a batalha com o rei Saul, ele diz o seguinte: Eu te amo, ó Senhor, força minha. Força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. O meu baluarte. O versículo 3 ele fala assim: Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Eu comecei esse Salmo 18 só para você ter um gostinho de como estava o coração de Davi quando ele estava escrevendo esse salmo. E aí quando chega no versículo que eu quero me ater nele nessa noite, que inclusive vai aparecer aí para você, o versículo de número 30 diz assim: O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. E ele continua, que eu acho lindo, que virou cântico: Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Esse salmo, querido, dá vontade de ler ele inteiro. Ele é, assim, um comprimido para você acordar de manhã, e se você não acordar muito legal, se você estiver levemente desanimado, se você estiver levemente triste, abre o Salmo 18 e leia o Salmo 18 todinho, que eu tenho certeza que seu dia será outro. Mas o versículo 18, o versículo 30 do capítulo 18, quando Davi diz que o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Por que eu separei esse versículo dentre tantos versículos lindos desse salmo e tantos outros que Davi escreveu? Para uma reflexão nessa noite. Eu, há um tempo atrás, pensando sobre esse texto, pensando principalmente sobre a vida de Davi, não sei se você sabe, mas Davi talvez seja, depois de Jesus Cristo, na palavra de Deus, o homem mais impressionante, o personagem talvez mais importante, o personagem mais icônico da palavra de Deus é o rei Davi. E o rei Davi, ele é tão impressionante, assim como no Novo Testamento temos Paulo, que escreveu quase 70%, 60 e tantos por cento do Novo Testamento, e tiramos lições maravilhosas das cartas que Paulo foi escrevendo para cada igreja, dos ensinamentos que Paulo nos deu. Eu comecei o mês de junho, inclusive, quem me segue aí na minha rede social, no Instagram, tem algumas pessoas que têm feito isso. Nós estamos tentando ler, em cada 5 dias a gente tenta ler um livro, uma carta de Paulo a alguma igreja, e tem sido assim, tão gostoso revisitar os ensinamentos de Paulo, revisitar as maravilhas que ele escreveu para a sua igreja. Então, Davi, por sua vez, é um cara assim que o pastor Simon pregou sobre Davi, a grande luta de Davi com Golias há 2 domingos atrás, sem ser esse domingo no outro, e deu para a gente sentir um pouquinho também o gosto, mais uma vez, relembrar como é maravilhosa a vida de Davi. Só que nesse pequeno versículo, eu separei o que eu chamei de a tríade de Davi para a vitória. O que é a tríade? Tríade é qualquer coisa
né, qualquer 3 elementos da mesma natureza. Né? 3 coisas, 3 pessoas, 3 objetos que têm uma mesma natureza, ou que sustentam a mesma coisa. E nesse versículo a gente consegue tirar 3 elementos que eu chamo da tríade da vitória de Davi, ou a tríade de Davi para a vitória. Para a vitória em tudo que ele fez na vida, Davi foi vitorioso. Então, tudo que Davi escreve, tudo que Davi falou, tudo que Davi fez, presta atenção. Fica ligado, porque é um camarada que é digno de ser observado. É um cara digno de olharmos com atenção aquilo que ele escreveu e aquilo que ele fez. E nessa tríade, que eu chamei de tríade, né, de Davi para a vitória, o primeiro elemento dela é exatamente como começa o versículo. O primeiro elemento dessa tríade da vitória de Davi é o caminho de Deus. O caminho de Deus. Eu fico pensando que, quando Davi estava escrevendo esse texto, como tantos outros que ele escreveu, como poeta que ele era, ele talvez passou na cabeça dele todos os caminhos que ele trilhou até aquele dia. E olha que não foram poucos, nós conhecemos alguns da história de Davi, que fizeram ele chegar àquele dia vitorioso, aquele dia em que ele era um campeão, que ele tinha vencido, inclusive, Saul. E é interessante que ele deve ter lembrado daquele caminho que ele pegava todo dia para ir ali cuidar das ovelhinhas. Ele pode ter lembrado daquele caminho que ele chegou para lutar com o urso, ou com o leão, ou daquele dia que ele foi levar a marmita, ou como diz o pastor Sábio, do pão de queijo, para os irmãos na guerra. Do caminho que ele teve que descer para lutar com Golias, do caminho que ele foi atrás de Saul, que ele correu de tantos caminhos que tiveram até aquele dia na vida de Davi. E ele depois resume com essa frase: o caminho de Deus é perfeito. Querido, querida que está me ouvindo, eu não sei como tem sido, ou como foi o seu caminho até agora, até você começar a ouvir essa palavra. O que aconteceu em sua vida? Pode ter tido caminhos tortuosos, pode ter tido caminhos de muita bonança, ou caminhos, não sei. Os meus eu sei, que teve todo tipo de pavimento. Teve complicação, teve hora boa, teve hora de vitória, teve hora de derrota. Mas você pode declarar que o caminho de Deus é perfeito. E sabe quando que a gente pode declarar que o caminho de Deus é perfeito? É quando, seja lá qual for o caminho, se é um caminho tortuoso, se é um caminho de dureza, se é um caminho de dificuldade ou de alegria. Mas se você está vivendo debaixo da vontade de Deus, aquele caminho é de Deus e ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele pode não parecer perfeito naquele momento. Ele pode parecer não tão perfeito naquele exato momento. Na hora do arroxo, na hora que a coisa aperta, dá a impressão que o caminho é muito imperfeito. Vamos ser bem sinceros. Você fala assim, mas que caminhozinho ruim é esse que eu estou? Que atalho é esse? Deixa eu olhar de novo aqui o GPS. Não é possível que não tenha uma estradinha melhor para me passar. Mas, querido, se você está debaixo de oração, se a sua vida é de Deus, se você tenta ser um homem ou uma mulher guiada por Deus, você tem que crer que este caminho é do Senhor para a sua vida. É do Senhor. Eu fico vendo que Davi, ele teve algumas coisas na sua vida que nos mostra que o caminho dele passou por algumas nuances, que eu também e você precisamos procurar passar por onde ele passou. Sabe, o caminho de Davi, você vê que é um caminho que passa pela excelência. Excelência. Tudo que Davi colocou a mão para fazer, ele fez de forma excelente. Quer ver? Só para você lembrar de algumas coisinhas, não sei se você lembra. Davi tocava harpa, vocês lembram disso? Só que ele tocava assim, meia boca? Ele tocava mais ou menos? Vocês lembram, os músicos? Não. Davi simplesmente era o melhor tocador de harpa daquele momento, da região. Quando o rei lá precisou, chama um tocador de harpa, que eu estou precisando de alguém para me acalmar. Não era nem para acalmar, era para expulsar o demônio. Quem que eles levaram? Davizinho. O que isso me fala? Ele era bom. Ele tocava bem e, ao mesmo tempo, tocava espiritualmente falando. O som dele era gostoso de ouvir e, espiritualmente falando, espantava até demônio. Pensa num tocador bom de harpa. Funda. Gente, Davi, isso é uma tese minha, né? Isso é daquelas coisas que eu vou, com certeza, se o dia que eu tiver a oportunidade de perguntar a Davi, eu tenho impressão. Sabe por quê? Há um tempo atrás eu fiquei sabendo que nos exércitos daquela época existiam os pelotões.
né? O primeiro que ia à frente era os arqueiros. É o que jogava arco e flecha. Atrás dos arqueiros vinha, sabe o quê? Os fundistas, ou fundeiros, que era o pelotão dos que jogavam pedra com funda. Depois vinha outro, vinha outro, vinha outro. Então existiam homens, existiam guerreiros especialistas em jogar pedra com funda. E dizem que esses caras eram tão especialistas, eles treinavam tanto, que eles conseguiam atingir um fio de cabelo numa distância que você nem enxergava mais o fio de cabelo, eles conseguiam tirar, eles penduravam pedra e ficavam treinando. Sabe o que eu penso? Davizinho, enquanto as ovelhinhas pastavam, o que ele ficava fazendo? Treinando. Treinando, meu filho, ó. Manga. Começava na jaca, né? Vou acertar aquela jaca, daqui a pouco vou acertar aquela manga. Depois estava acertando jabuticaba, não sei. Eu tenho a impressão que Davi era muito bom no tal da funda. Por quê? Porque ele acertou a testa do gigante, de primeira. Lembra disso? De primeira. Então, Davi era excelente em tudo que ele fazia. O que mais que Davi fazia? Davi foi guerreiro, mais ou menos? Os melhores. Fizeram até hino para ele, a mulherada fez hino de tão bom que ele era. Ele matava milhares, milhares. Davi fazia poesia, fazia cânticos. O cara, ele matava leão, mas ele também fazia cântico. Ele era poeta. O que mais que Davi fez? Ele foi simplesmente o maior e melhor rei que Israel já teve até hoje. Você vai lá em Israel hoje visitar, você visita a casa de Davi. Casa de Davi. Jesus Cristo fala que ele quer da raiz de Davi. Gente, Davi, o que ele botava a mão para fazer era com excelência. O caminho dele passava pela excelência. E isso é muito bíblico. Eclesiastes fala o quê? Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz conforme a sua força. Da melhor maneira que você puder fazer. Aí Paulo vem lá em Colossenses, nós lemos um dia desses Colossenses, nessas leituras que eu estou fazendo semanal, capítulo 3, versículo 23, ele diz o quê? Tudo quanto fizerdes, fazei como que para o Senhor e não para homens. Querido, a vida de um cristão autêntico, um cristão que lê a Bíblia, um cristão que ama a palavra de Deus, que quer agradar o seu Deus, é assim. Você varre casa como se estivesse varrendo para Deus. Você vai no supermercado como se estivesse indo fazer uma compra para Deus. Você atende alguém, você conversa com alguém como se estivesse atendendo Deus. Tem que ser assim, querido. Eu tenho a grata satisfação de ter um pai e uma mãe que me ensinaram isso muito novo. Muito novo. Eu era muito novinho, eu tinha 5, 6 anos de idade. E eu tinha uma tarefa, todo dia eu tinha que varrer o quintal inteiro lá de casa. Eu achava o quintal gigante, porque eu era muito pequenininho. Há um tempo atrás eu voltei na casa que eu morei, o quintal não era nem tão grande assim, mas quando a gente é pequeno, a gente acha que o negócio é muito grande, né? E eu tinha que varrer aquilo todo dia. Todo dia. Primeiro que se eu não varresse, eu não via um desenho que eu gostava de ver às 3 horas da tarde, chamava Duran Kid. Eu gostava muito. Quem tem menos de 30 anos e nem sabe o que é Duran Kid. Mas eu gostava. Só que eu tinha que varrer. Só que eu não podia varrer mais ou menos. Que a dona Marilene, minha filha, ela era o fiscal de Deus. Ela olhava os cantinhos e falava assim, se Deus vê aquela poeirinha ali, ele não vai gostar não. Eu falei, como é que você deixa uma poeira dessa? Se Deus vê, ele não vai gostar. Foi assim que eu fui educado, querido. Tudo que eu estava fazendo, eu estava fazendo para Deus. E graças ao bom Deus, eu sou tido como, talvez, como é que chama essas coisas? Perfeccionista, porque eu tenho toque. Enjoado mesmo, na verdade, né? O popular. Mas eu tento fazer da melhor forma aquilo que me foi confiado para fazer. Querido, o caminho de Deus passa pela excelência. Se a sua vida está precisando de mudar um pouquinho o seu caminho, pensa nisso. Quem sabe tem uma área aí que você está precisando de se doar mais, se dedicar mais. Porque o caminho de Davi passava pela excelência. Mas sabe também pelo que o caminho de Davi passava? Pela coragem. Coragem. Precisou de enfrentar leão? Ele enfrentou leão. Precisou de enfrentar gigante? Ele enfrentou gigante. Precisou de enfrentar exército? Ele enfrentou exércitos. Um homem ou uma mulher de Deus tem que ter a hora de não ir, como ele não foi muitas vezes, atacar, como Deus colocou na mão dele, o próprio rei. Mas tem a hora de ir, tem a hora de enfrentar, tem a hora de ter coragem, querido. O caminho de Deus passa pela coragem. Quer ver outra coisa que o caminho de Davi passou? Passou pelo temor de Deus. Como Davi temia a Deus. Como Davi temia a Deus. Tanto é que ele por duas vezes, o rei esteve na mão dele para ele matar.
dentro de uma caverna, vocês lembram bem dessa história. E depois lá no arraial dormindo. E ele não matou. Por quê? Porque ele não queria? Não. Como é que ele fala? Como que eu posso tocar no ungido do Senhor? Olha só, o temor que ele tinha de Deus, que a unção de rei estava sobre um homem, ele não podia tocar naquele homem, porque ele ia ofender a Deus. Isso era o nível do caminho de Davi. Queridos, a palavra de Deus fala algumas coisinhas que eu queria falar para você rapidamente sobre o caminho do Senhor. Hebreus 3,6 fala que os caminhos de Deus são eternos. Hebreus 3,6. Os caminhos de Deus são eternos. O que acontece? Nós somos seres eternos. Estamos preocupados com os caminhos deste mundo, que são finitos, são findos. Romanos 11:33 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus. Aí diz assim: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Os caminhos de Deus são inescrutáveis. Ou seja, queridos, nós queremos entender o que é incompreensível. O caminho de Deus não é para entender, é para seguir. O caminho de Deus não é para você racionalizar, é para você andar, é para você trilhar. Quando Provérbios 14:12 diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final são caminhos de morte, quer dizer isso. Há caminhos que eu, como homem, muito calculado, fiz os cálculos certinho, fiz as probabilidades, fiz as estatísticas, não sei, ok, esse é o caminho bom de pegar. É muito humano. Esse caminho é direito para homem. Mas se não é um caminho de Deus, no final vai dar em morte. No final vai dar em morte. E 1 Coríntios 12:31 diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho o quê? Sobremodo excelente. Ah, querido, esse texto é lindo. Porque quando ele acaba esse versículo, e Paulo fala assim: eu passo a lhes mostrar um caminho muito mais excelente do que esse que vocês estão trilhando. Ele começa a falar de quê? Do amor. Do amor, querido. O caminho de Deus é pavimentado pelo amor. Se não tem amor, se a coisa está sem amor, não é de Deus. O caminho é seu, o caminho é desse mundo, o caminho é do diabo. Mas se é caminho de Deus, esse caminho tem amor. Então, o primeiro elemento dessa tríade da vitória, dessa tríade que Davi nos mostra para termos a vitória, é o caminho de Deus. O caminho de Deus. Que nós possamos, queridos, viver os caminhos perfeitos de Deus e não os nossos próprios caminhos. E não os nossos próprios caminhos. Mas o segundo elemento dessa tríade da vitória é a palavra de Deus. Porque o versículo continua, ele fala: o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor. A palavra de Deus é o segundo elemento que Davi nos mostra que nós devemos viver debaixo desses elementos. Debaixo do caminho de Deus, debaixo da palavra do Senhor. E é interessante que fala assim: a palavra do Senhor é provada. Esse provado aqui, quando você vai analisar, eu até fiz uma análise rápida em algumas outras versões, porque, na verdade, a versão que eu leio, que eu acabei de ler aqui, é a Revista Atualizada, de Almeida. Então, por exemplo, na NVI, fala assim: é comprovadamente genuína. A palavra de Deus é comprovadamente genuína. A tradução da linguagem de hoje fala assim: ele cumpre o que promete. A mensagem ainda fala mais legal ainda, fala assim: toda orientação de Deus é testada e aprovada. Isso é a palavra de Deus que é provada, Eu acho muito legal que o nosso Deus, o Jeová, o Deus no qual nós cremos, ele, em alguns tempos da história, em alguns escritos antigos, eles se referiam a esse Deus como a palavra. For achado, alguns escritos em aramaicos, e ali onde, ao invés de falar Jeová, ao invés de falar Javé, ao invés de falar Deus, seja lá o que for, falava assim, palavra. Usava lá o logos, a palavra que era o original do aramaico, que não, logos não é aramaico, mas eles usavam a palavra como que Deus era a palavra. Por quê? Porque Deus, o nosso Deus, era o único Deus entre todos que eles conheciam,
que falava, falava para os seus servos, falava para os seus sacerdotes, ele falava. Querido, e como nós, muitas vezes, não damos valor à palavra do nosso Deus. Nós damos valor à palavra de tanta coisa. Você acredita até no Jornal Nacional, você acredita em tanta coisa, mas não acredita na palavra de Deus. Você não procura ouvir a palavra de Deus. Sabe, a palavra de Deus, ela, assim, você fala, mas como? Como que Deus fala? Deus chega no meu ouvido e sussurra. Isso não é só na Bíblia, não, isso é só no passado. Deus ainda hoje fala com a gente, com o seu povo, com o seu filho, com as suas filhas. Fala, querido. Deus continua falando conosco. Deus fala todos os dias conosco. O problema é que muitas vezes nós não estamos com os ouvidos aguçados, treinados para ouvir a voz de Deus. Sabe como que Deus ainda fala conosco? Ele continua falando ainda hoje? Ele fala pela sua palavra, santa e bendita palavra, que está aqui conosco. É voz de Deus, boca de Deus. Quando eu abro a Bíblia, eu gosto de usar uma frase. A palavra é viva e produz vida. Ela é viva. É a palavra de Deus, é boca de Deus aberta. Deus fala também pelos profetas. Ainda hoje, homens e mulheres de Deus são usados para trazer a palavra de Deus para nossas vidas. Deus fala pela natureza, né? Quando falava, os céus proclamam as glórias de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um passarinho cantando, linda e belamente, no final de tarde, com o pôr do sol. Aqui a gente tomando café, que essas tardes de começo de inverno estão maravilhosas, estão laranjadas assim no fundo, e tem uns tal dos passarinhos que já sabe o horário que a gente bota pão para ele, às vezes chega os macaquinhos também. Querido, Deus fala ali de uma forma tão forte, que você vê a natureza. Gente, esse bicho não guardou comida de ontem para hoje, não vai guardar para amanhã, mas a palavra de Deus diz que eles nunca ficam sem comer. O Senhor sustenta eles, aí é Deus falando. Sabe outra forma que Deus fala até hoje? Através de anjos. Os anjos do Senhor são ministradores ao nosso favor. Anjo fala, como falava, e fala até hoje. Pessoalmente, Deus pode falar por sonhos, pode falar por palavras audíveis, pode falar como Ele quiser, querido. Ele usa o seu Santo Espírito para falar da forma que quiser. Essa semana é aniversário do Gilmar, eu estava lembrando do Gilmar. O Gilmar tem uma história muito legal, que ele estava num dilema uns anos atrás sobre profissão. Se ele ele saía do emprego, ia para outro emprego, ele estava num dilema terrível. Como é que Deus falou com ele? Transporte público. Ele entrou no ônibus, foi trabalhar, com esse negócio na cabeça, ele tinha orado em casa, pedindo a Deus, sentou no ônibus, está ali, olhando a paisagem. Quando ele pensa que não, sentou alguém do lado dele que nem percebeu. De repente a pessoa só cutucou nele, ele olhou, coque. Deus manda te dizer, pá, e pronto, querido. Está Gilmar até hoje trabalhando lá onde Deus mandou dizer. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Fica ligado, querido. Fica ligado que tem um probleminha nessa história. Ovelha conhece a voz do pastor. Para você conhecer a voz do pastor, você tem que ser ovelha, você tem que estar treinado. Eu fico lembrando daquelas lutas de MMA, aqueles ginásios lotados, 10 mil pessoas gritando alucinadamente, saiu ali, aquela altura. E o camarada ali, e de repente tem uma voz de um técnico falando assim, sobe a guarda, cruza não sei o quê, faz isso. E o cara escuta. E o cara depois na entrevista fala assim, quando o meu técnico falou não sei o quê, eu mudei minha estratégia. Eu falei, falou como? 10 mil pessoas falando. Ele é treinado a ouvir a voz do técnico. Ele treina todo dia, 8 horas, 10 horas, com aquela pessoa falando. Então, no meio de uma multidão, ele consegue ouvir a voz do seu técnico, do seu treinador. Querido, no meio dessas vozes do mundo, tem gente demais falando. Tem gente demais falando com a internet, com a televisão. Tem muita gente falando. Eu estou abismado. Eu nunca vi tanta gente falando no seu ouvido. Porcaria, conceitos mundanos. E muitas vezes é muito fácil você deixar de ouvir Deus. Você parar de ouvir a voz do Senhor. Porque tem muita voz. E se você não tem intimidade, se você não debruça com o seu Senhor de noite, de manhã, lê a palavra, você vai perdendo, você vai esquecendo como é que Deus te fala, qual que é a intimidade que o Senhor fala com cada um de uma forma. Se Ele falou com o Gilmar no ônibus, não vai pegar o ônibus amanhã para Deus falar, não.
Ele vai falar no seu carro, Ele vai falar na sua casa, Ele vai falar em qualquer lugar, porque Deus te conhece, é na intimidade que Ele fala. E Davi sabia disso, quando ele falava que a palavra do Senhor é comprovadamente genuína na minha vida. Amém, querido? Fica ligado, fica ligado. Em último lugar, o terceiro elemento da tríade de Davi para a vitória na vida, para a vitória sobre os problemas, para a vitória sobre as dificuldades, é o refúgio de Deus. O refúgio de Deus, ele termina o versículo falando assim, ele é o escudo para todos os que nele se refugiam. Se refugiam. Eu quero ler aqui o que eu escrevi sobre isso, que vai andar rápido, eu quero terminar daqui a pouquinho. Todos nós passamos por tempos difíceis. Há dias em que o céu parece estar mais nublado. Há dias em que nossas alegrias parecem murchar. São momentos de dor, de perda, de saudade, de perseguição, de injustiça, de temor, de ansiedade, de insegurança. Enfim, queridos, são situações que nos tentam colocar para baixo, nos tentam abater. A Bíblia diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E Ele socorre aqueles oprimidos, queridos. O Salmo 46:1 diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. O Salmo 9:9 diz assim, Deus é o alto refúgio para o oprimido, e é alto refúgio em tempos de angústia. Mas para que serve a fortaleza se não for para a guerra? Para que serve o refúgio se não for para momento de perigo? Para que serve o socorro se não para a hora da necessidade? Ou seja, querido, estamos no mundo sujeitos a passar por dificuldades. O próprio Jesus nos disse isso, porque Ele passou por este mundo, e passou por tudo que tinha que passar aqui, e Ele lá em João 16:33, Ele diz o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós podemos, querido, correr para Deus, pois Ele nos guarda, nos livra, nos protege, Ele cuida de nós, todos os dias. Assim que nós acordamos, nós temos uma escolha a fazer. Ou nós escolhemos nos alimentar da tristeza, dando lugar talvez à depressão, ao desespero, ou vamos nos refugiar no Senhor. Se você escolhe a primeira opção, é um prato cheio para Satanás, que sempre tenta nos oprimir, para que vivemos tristes, sem a alegria que o Senhor pode dar. Por outro lado, quando entendemos que o Senhor é nosso refúgio, nós corremos para Ele, e Ele nos acolhe. Os braços do Pai Celeste estão estendidos para nós, os seus filhos. Podemos chorar em seu colo, contar para Ele o que está nos afligindo, abrir o coração e receber seu consolo, a sua paz que só Ele pode dar. Nós podemos nos refugiar, né? Como fala o salmista, nos refugiar na sombra das suas asas. Na sombra das suas asas. Salmo 57 diz isso, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia, à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passe as calamidades. O versículo próprio para esse tempo. Na sombra das Suas asas me refugio, até que passem as calamidades. Que palavra gostosa, que palavra animadora, que palavra fortalecedora para a nossa alma, de que debaixo das asas do Senhor, o salmista encontrava abrigo, encontrava consolo, encontrava refúgio, e hoje eu e você da mesma forma, o nosso refúgio, o nosso consolo, tem que estar debaixo das asas do Senhor. Cada dia, querido, fica mais provado, que a nossa proteção, o nosso socorro bem presente na tribulação, o nosso refúgio é do Senhor, vem do nosso Deus. Assim como Davi nos provou isso na vida dele, de tantas diversidades que ele passou. E depois ele pode encerrar falando assim, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A proteção, a segurança que o mundo pode nos dar, ou até que nós podemos até pagar por ela, não é segura, é insegura. É insegura, nós sabemos disso. A verdadeira segurança, a verdadeira proteção está naquele que o tempo todo não nos desampara, não nos deixa
passar por uma dificuldade, eu quero terminar essa palavra, essa breve reflexão, e lembrando de uma reflexão que eu falei há um tempo atrás, e que tem muito a ver com isso, que ilustra muito bem essa propriedade que o nosso Deus tem de ser esse protetor, esse cuidador. Conta-se que tem uma tribo indígena, conta não, isso é um rito dessa tribo, chamada tribo Cherokee, né, lá nos Estados Unidos. E essa tribo tem um rito que acontece quando a criança, quando um menino do sexo masculino daquela tribo, ele tem que provar para aquela tribo que ele não é mais uma criança, que ele já é um homem. E esse rito consiste em seu pai pegar aquela criança no final de uma tarde, e ele pega aquela criança pela mão e sai da tribo, entra para dentro da floresta, sobe a montanha, e lá no alto ele senta aquele filho, ali em uma pedra qualquer, num local, e venda os seus olhos. E aquele menino, para provar que ele virou realmente um índio de verdade, um Gran Cherokee, vamos dizer assim, né? Um Cherokee mesmo, de verdade, ele tem que passar a noite inteira sem tirar aquela venda dos olhos. A despeito ali dos barulhos, dos ruídos da madrugada, de algum bicho que possa estar ali por perto, de algum ruído, algum uivo, ele tem que amanhecer o dia. E quando o sol raiar, se ele conseguir ficar até o sol raiar e tirar a venda, ele é considerado um novo homem daquela tribo. E quando chega de manhã, e aquela criança vê o sol raiar, bater na sua pele, começar a esquentar, e ele tira a venda dos seus olhos, ele vê logo ali perto o seu pai sentado, onde ele esteve a noite inteira, o guardando, o vigiando dos perigos que aquela floresta podia trazer. Assim é o nosso Deus, querido. Mesmo que a gente não esteja vendo, mesmo que nossos olhos estejam vendados com tudo que está acontecendo, o nosso Deus está ali, o socorro bem presente. Hebreus 13:5 fala o quê? De maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Isso é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, nessa noite de segunda-feira. Você está na sua casa, assistindo um culto, ou melhor, participando de um culto, colocando diante de Deus a sua vida, os seus problemas. E eu venho te dizer que Deus está te dizendo nessa noite, nunca te abandonarei, jamais te deixarei, jamais te deixarei. Vamos orar a Deus? Eu gostaria de concluir dizendo que pode vir a banda, que nós devemos experimentar e declarar, como Davi declarou, que o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada, e Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Para todos os que nele se refugiam. Eu não sei como você está aí, se aonde você está, se você não está no carro, se você está em casa numa situação que dê para você se ajoelhar, não sei. Talvez você não consiga nem fechar os olhos, não tem problema, mas se você puder e quiser fechar seus olhos, se você quiser se colocar numa posição de joelho para poder mostrar diante dos céus, não para mim, não tem ninguém te olhando muitas vezes, mas o inimigo está olhando. E quando um servo ou uma serva de Deus se prostra diante do seu Deus, o inimigo fica possesso, porque ele vê que você está querendo andar nos caminhos do Senhor, você está querendo ouvir a voz do seu Deus, e você quer estar debaixo do escudo protetor, do refúgio bem presente que nosso Deus é na hora da tribulação. Eu vou me ajoelhar aqui. Vocês querem cantar esse cântico? Vamos cantar. Mas isso é de vitória. O povo já está ajoelhado. Canta ajoelhado? Canta, né? Então vamos lá. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Ele é arma e escudo de todos os que nele confiam. Ele é minha fortaleza e a minha força. Com ele passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra minhas mãos, me prepara para guerrear. Porque quem é Deus, senão o Senhor? Aleluia. Quem é rochedo?
persegui os inimigos e os alcancei, consumi, os atravessei, sob os pés do Senhor caí, jamais se levantarão. Persegui os inimigos e os alcancei, consumi, os atravessei, sob os pés do Senhor caí, jamais se levantarão. Porque quem é Deus, se não o Senhor, se quem é rochedo, se não nosso Deus. Aleluia, 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 aleluia. Pai, louvado seja o teu nome, Deus. Nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, Pai, junto com todos os meus irmãos e irmãs que estão nesse momento em oração, sedentos, Pai, ansiosos, Senhor, de andar os teus caminhos, Pai. Oh Deus, nos livra de todo atalho, Pai. Nos livra, Pai, de toda estrada que nós tentamos pegar por nossas forças, por nosso intelecto, pela nossa vontade, pelo que o mundo indica, que um colega indica. Ah, Deus, não deixa não, Pai. Nós queremos andar nos caminhos do Senhor para nossas vidas, Pai. Pai, nós também estamos desejosos, Pai, de ouvir a Tua voz. Ouvir a Tua voz. O Senhor é um Deus que fala, Pai. Então continua falando conosco, nos orienta, nos indica, Deus. Nos fala aquilo que precisamos ouvir, Pai. Estamos sedentos por ouvir a Tua voz, Pai. E nos ajuda, Senhor, a reconhecermos, Pai, a Tua voz em toda e qualquer situação da nossa vida, Pai. Todo barulho, todo ruído que o mundo faz, que o inimigo faz, Pai, que os enviados pelo inimigo fazem, não atrapalhem-nos de ouvir, de reconhecer a Tua voz no meio da luta, Deus, no meio das dificuldades, Senhor. Oh, Pai, nos dê essa graça, Deus, de sermos exímios conhecedores da Tua voz, Pai. Assim como um filho, assim como uma família, Pai, que dentro de um supermercado imenso, alguém dá um assovio lá do outro lado, alguém fala, é o pai que está chamando. É a mãe que está chamando, porque conhece, Deus, porque tem intimidade. E Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu bom colo, pelo Teu refúgio, Deus. Pelas Tuas asas que nos refugiam, que nos abrigam, Deus, no momento de dificuldade, Senhor. No momento de aflição, nós temos para onde correr, Deus, para os Teus braços, para os Teus braços. Obrigado, Pai. Deus, por maior que seja a capacidade dos profissionais, psicólogos, psiquiatras, os próprios pastores, ah, Deus, todos têm o seu valor, mas, Pai, não nos deixe trocar nada, Deus, pelo Teu colo, pelo Teu divã, Pai, em nome de Jesus. Assim, Pai, nós queremos Te pedir que nós possamos viver essa tríade da vitória de Davi para as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu também quero Te pedir, Pai, por cada um, Pai, que colocou aqui no chat os pedidos, pessoas que estão precisando, Deus, de livramento, de cura. Eu vi algumas pessoas que colocaram que seus parentes estão sofrendo de Covid, alguns em estados mais avançados, outros colegas e amigos que nós sabemos que estão em tratamento. Pai, leva a Tua cura, Deus. Deus, também consola aqueles que porventura perderam entes queridos esses dias, assim como aquele casal de pastores ali da Quadrangular. O esposo e a esposa faleceram nesse sábado e domingo, Deus. Esteja com aquela família, vá com a Tua boa mão. Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, faz ali a Tua obra nessa família e tantas outras, Deus. Mas também Te louvamos, Deus, porque o Senhor é o Deus que traz vida e que dá vida, e não compete a nós julgarmos porque um, porque outro. Nós sabemos que se estamos aqui hoje é lucro. Ninguém falou, em lugar nenhum disse, Pai, que nós iríamos viver o dia de hoje. Eu não tenho garantia nenhuma de amanhã. É lucro. Obrigado, Deus, porque estamos vivos.
E assim te agradecemos por aqueles que têm se recuperado, como a Edna, o Faustino, Deus, que saiu do hospital essa semana. Louvado seja o teu nome, Deus. Louvado seja o teu nome por tantas pessoas que têm curado, têm recebido a cura, tanto do Covid quanto de outras doenças, Pai. Também queremos nos alegrar com o Senhor, com esse casal, Deus, o Felipe e a Alana, Deus, que nessa madrugada de sábado para domingo, eu recebi aquele vídeo tão legal da Sara nascendo, Deus. Pai, como aquilo ali me causou um refrigério, falar, enquanto o mundo está doido pela vida, o Senhor ainda continua trazendo vida, trazendo novas crianças para o nosso meio. Abençoe a vidinha da Sara, Deus, que ela seja uma mulher de Deus. Cuida ali do Felipe e da Alana, Deus, proteja eles. E assim, Pai, a cada um de nós, que a Tua boa mão esteja nos acompanhando, esteja nos livrando deste mundo mau, Deus, de todas as pandemias deste mundo, as pandemias intelectuais, as pandemias naturais. Deus, nos livra disso. Não somos cidadãos deste mundo, Deus. O nosso reino é aí, Pai. Não nos deixa nos apegar demais às coisas deste mundo, não, Pai, que senão a gente sofre muito. Em nome de Jesus. Querido, que a boa mão do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a sua família, seja com a sua vida, e que você cada dia viva o tempo inteiro procurando caminhar nos caminhos do Senhor que são perfeitos, que a palavra do Senhor que é provada, e lembrando que Ele é o refúgio que você pode se abrigar todos os dias da sua vida. Deus te abençoe, querido, minha linda, minha linda. Um beijo, saudade de todos vocês. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém?